Olá pessoal, sou o professor Daniel, do curso de TTI. Eu estou vendo aqui hoje para falar com vocês sobre psicologia das relações humanas, como conteúdo de apoio aos estudos de vocês em função do coronavírus e Covid. É importantíssimo que vocês façam um acompanhamento detalhado, um estudo detalhado pela apostila, que vai dar a base que vocês precisam realmente para desenvolver a atividade. Como uma introdução desse assunto, quando normalmente você fala em psicologia, a gente está vendo uma coisa mais complexa, alguma coisa nesse sentido, mas não vamos entrar assim numa coisa tão complexa. Vamos tratar isso aqui dentro da nossa realidade, dentro da necessidade de aplicação desse conteúdo na nossa rotina, no nosso trabalho aí, dentro das transações imobiliárias. Mas nós precisamos entender que a psicologia aí é uma ciência da alma, ou da psíquica, ou da mente, ou do comportamento humano. Então nós estamos falando realmente das relações humanas, e essas relações humanas elas são baseadas no indivíduo, na mente, na consciência. E é isso que a gente esse assunto aborda, E para vocês, como ciência, para vocês terem uma ideia, a psicologia ela é baseada realmente em algumas abordagens, algumas teorias. Não vamos detalhar assim, todas elas, mas a gente tem, são três basicamente: estruturalismo, funcionalismo e associacionismo. Funcionalismo, por exemplo, é o foco no funcionamento dos processos conscientes, ou seja, é uma coisa assim, bem, a gente procura até trazer uma objetividade, mas a gente vê que é uma coisa bem subjetiva. Então é importante que a gente entenda como aplicar isso aqui, que é realmente a nossa necessidade. E isso, como eu disse, isso é utilizado aqui em relações humanas. Então essas relações humanas, nós vamos, para exercer um processo comercial, para exercer um processo de interação dentro dessa atividade de transações imobiliárias, a gente vai ter que ter um interpessoal muito forte, ou seja, um relacionamento interpessoal, um relacionamento entre pessoas, a gente ter um equilíbrio bem legal disso aí. E para isso, nós precisamos entender, por exemplo, o processo de comunicação, como é que ele é feito. Lá na língua portuguesa e lá nas outras matérias, a gente vem sempre batendo nessa questão dos processos de comunicação. Então, o processo de comunicação, só repetindo, ele acontece uma vez que você tem um emissor de uma mensagem, um receptor e a própria mensagem, ou o próprio código circulando, e obrigatoriamente também você tem um feedback, você tem um retorno dessa mensagem. Então, é importante compreender bem esse processo. E ele pode ser formal ou informal, Ele pode ser verbal ou não verbal. O verbal é quando você está usando a forma oral e a forma escrita. E o não verbal através de expressões, através de comunicações aqui de gestos, códigos, e uma forma ou seja, tudo aquilo que não é escrito e não é falado. Então isso nós entendemos. E nesses casos, principalmente, nós estamos lidando muito com a questão realmente do comportamento humano. Porque você pode estar traduzindo, transmitindo uma informação, um texto oral ou escrito, e está com um comportamento, está com uma expressão, uma comunicação, vamos dizer assim, não verbal, conforme o próprio conteúdo, que não está condizendo com aquilo que está sendo transmitido. Então é importante, para dar veracidade, para dar confiança, dar credibilidade para aquilo que está sendo transmitido, que a comunicação não verbal ela tenha uma eficiência, uma eficácia bastante legal. Então é importante saber realmente como é esse processo. A imagem, ou seja, uma série de coisas que vão endossar, vão dar credibilidade para aquilo que está sendo falado, principalmente no processo de negociação, tá? E o outro ponto importante dentro da psicologia de relações humanas aqui, no nosso caso, é a liderança. Então, quando a gente fala de liderança, normalmente se associa à imagem de uma pessoa especificamente, de um grande líder e tudo mais. Mas o processo de liderança ele pode ser exercido por qualquer um, porque nada mais é que você influenciar as outras pessoas.
quando você está exercendo algum processo de influência nas outras pessoas, você está exercendo um processo de liderança. Esse processo ele pode também ocorrer de várias formas, né? Pelo material de vocês aí, vocês vão ver que ele pode ser, por exemplo, uma liderança autocrática, né? Quando o líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo e não dá ouvidos às opiniões dos outros. Ou seja, eu estou sendo autocrático realmente, a palavra está dizendo, né? Eu já estou impondo as minhas ideias e impondo para que o grupo siga daquela forma. Democrático é quando você deixa realmente uma participação do grupo, né, não fugindo da responsabilidade de você ser o líder. Então, você dá a oportunidade, vamos dizer assim, para o grupo participar também, né, da composição, da tomada de decisão, uma vez que você é o líder, mas você está aberto a mensagens que chegam que vão trazer contribuição àquilo. E a liberal é quando há uma liberdade realmente total nesse processo de liderança, você deixa a equipe totalmente autônoma para ela desenvolver todo o trabalho. Ou seja, tem várias formas de estar fazendo isso. Tem liderança para o bem, tem liderança para o mal e daí para frente, né? Então é importantíssimo entender, né, os estilos de liderança que a gente acabou de falar. É importante entender que qualquer um exerce um processo de liderança a partir do momento que ele está influenciando outras pessoas a seguir. A nossa responsabilidade é muito grande nisso aí, porque uma vez que uma ação, uma comunicação verbal, uma comunicação não verbal, qualquer coisa que você faça que dá margem a realmente uma influência em outras pessoas, você está exercendo um papel de liderança, às vezes até sem saber. Então é importante compreender. E principalmente, nos tempos atuais, você utilizar o processo, você tratar a coisa como uma empatia, ou seja, você se colocar na posição do outro. Que hoje a coisa está acontecendo, os resultados estão sendo esperados de uma forma tão imediata, em que muitas das vezes a gente não analisa realmente o que a pessoa, o que o outro está esperando como resultado daquilo que a gente está fazendo, né? Então, é importante que a gente se coloque, se posicione no lugar do outro para entender a posição dele também, para compreender melhor a necessidade, e aí você realmente parte para um processo mais eficaz, né? É você oferecer um imóvel, oferecer alguma coisa que não esteja de acordo com aquilo que a pessoa esteja procurando. Então é importante você ter a percepção realmente o mais aguçada possível para entender e se posicionar, usar um processo de empatia, se posicionar no lugar do outro, ou seja, para compreender melhor a necessidade para direcionar o produto correto para o cliente. Então, nós estamos simplesmente falando de processo de relacionamento entre pessoas, né? E não puramente é um processo comercial o nosso, é um processo que você está envolvendo pessoas, que são os agentes de compra e venda. E com base nisso tudo que a gente falou, você pode ter sim que fazer uma gestão de conflito em função disso, em função realmente desse relacionamento. E esse processo, esse conflito, né? Esse conflito ele pode ser um conflito intrapessoal também. Na apostila de vocês vão ter as formas, os tipos, né, de conflitos aí. É legal que vocês deem uma olhada no detalhe também. Um conflito intrapessoal, né, diferente de interpessoal, como eu falei agora há pouco, que é quando você tem um relacionamento bom entre as pessoas, quando você está trabalhando para um bom relacionamento, então você está se fortalecendo no relacionamento interpessoal. Quando você tem um conflito intrapessoal, você está falando justamente da dificuldade dessas pessoas com relação aos outros. Então você tem, e esse conflito ele pode ser de uma pessoa com uma outra pessoa, ele pode ser de uma pessoa com um grupo de outras pessoas, ou pode ser um conflito entre dois grupos. Então cada caso vai ser tratado de uma forma diferente. E para isso é necessário, mais uma vez, que a gente compreenda realmente sobre comportamento humano, sobre pessoas, né? Sobre relacionamentos, para a gente lidar melhor com essa situação aí. O restante do material, né, vai estar todo na apostila de vocês. Com base nisso que a gente passou para vocês agora,
vai dando uma olhada no detalhe, se prepare melhor, porque isso aí vai ser bastante importante no desenvolvimento da profissão de vocês, tá? Por hoje é só, bons estudos, até a próxima.